De Adão até os nossos dias, Deus sempre falou com seus filhos. Suas palavras foram registradas em placas, em pergaminhos, papiros e livros. Elas foram traduzidas, transmitidas, copiadas, preservadas e algumas vezes corrompidas. No entanto, mesmo ao longo dos séculos, a verdade ressurge. Ela ressurge pura, clara e revelada. Diante dessa realidade da coexistência entre a revelação divina e as imperfeições humanas, a Igreja de Jesus Cristo adotou um princípio fundamental que orienta a nossa fé e nosso estudo das Escrituras. Esse princípio está claramente expresso na 8ª regra de fé que declara: cremos se a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Para que a regra de fé ela seja melhor assimilada por nós, eu vou dividi-la em 2 partes para que a gente fale sobre cada uma, tá? E na primeira parte está escrito: cremos se a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Nós vamos conversar sobre a crença na Bíblia como palavra de Deus condicionada à sua tradução correta, reconhecendo a possibilidade de erros humanos no processo de transmissão ao longo dos séculos. Na segunda parte, também cremos ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. O foco aqui para nós será a afirmação de que o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Ele foi traduzido por meio do dom e poder divino e preservado com clareza em sua integridade doutrinária. Então nós vamos iniciar com: cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Mas, afinal, o que isto quer dizer? O que está sendo sugerido a nós? Qual deve ser nossa compreensão desta parte da Escritura? Estamos, meus irmãos, sendo convidados a reconhecer que, embora a Bíblia contenha a palavra de Deus, ela passou por muitos processos humanos. Traduções aconteceram, revisões, cópias, interpretações que podem ter introduzido erros, omissões ou distorções. Portanto, nossa fé nas Escrituras deve vir acompanhada de discernimento espiritual e da orientação contínua de revelações modernas. Esse entendimento, ele não diminui o valor das Escrituras, pelo contrário, fortalece nossa responsabilidade de estudá-la com fé, humildade e a companhia do Espírito. Reconhecer as limitações humanas no registro sagrado não é um ato de desconfiança, é uma demonstração de sabedoria espiritual. É compreender que a verdade precisa ser buscada com reverência e revelação, conforme recomendou o próprio Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Paulo, em sua última epístola, testificou a Timóteo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. No entanto, depois destes argumentos, depois de lermos estas afirmações sobre a Bíblia, nos deparamos com a 8ª regra de fé que diz: desde que esteja traduzida corretamente. É de fazer a gente pensar, né? Mas o que isso de fato quer dizer para a gente? Estaria a regra de fé duvidando da Bíblia?
Não mesmo, meu irmão. Não isso não. Nós somos sabedores que a fonte de toda a inspiração é Deus. O que acontece aqui é que os textos bíblicos foram manuseados durante séculos por copistas ávidos em compreender as Escrituras e de lhes dar significados que aos seus olhos fossem mais coerentes. Durante esse período, várias traduções foram feitas e, infelizmente, alguns ensinamentos foram adulterados, seja por erro humano ou até mesmo pode ter sido uma decisão deliberada do copista que não concordava com aquela doutrina e que, aos olhos dele, aquela doutrina parecia ser algo errado. Joseph Smith ensinou que muitas coisas claras e preciosas tinham sido perdidas da Bíblia ao longo dos séculos. Essa perspectiva ela é sustentada pelo próprio livro de Mormon, que profetiza a perda de partes preciosas da Bíblia. Pois eis que tiraram do Evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas. E também muitos convênios do Senhor foram tirados. Essa perda, em vez de invalidar a Bíblia, ela nos impulsiona a buscar entendimento pela revelação moderna e pelo Espírito Santo. A Bíblia, meus irmãos, ela é confiável, mas nossa leitura precisa ser iluminada pela verdade restaurada e interpretada à luz da revelação contínua. Na segunda parte da regra de fé, nos é dito que também cremos ser o livro de Mormon, a palavra de Deus. Nós sabemos disso. Nós cremos firmemente nessa verdade. O livro de Mormon é uma escritura sagrada, traduzida por dom e poder de Deus, diretamente das placas de ouro, por intermédio do profeta Joseph Smith. Essa tradução não foi fruto de erudição acadêmica ou reconhecimento linguístico humano, mas sim uma obra espiritual, um milagre de revelação direta. Esse sagrado volume contém os registros espirituais de antigos profetas que viveram nas Américas, os quais, guiados pelo Espírito, registraram suas experiências e visões e ensinamentos. O propósito dessa escritura está declarado já em sua capa. O livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Essa designação de título, ela não é meramente simbólica. O livro de Mormon atua como uma segunda testemunha do Salvador, lado a lado à Bíblia. Ele reforça e esclarece doutrinas que por vezes se tornaram obscuras ao longo dos séculos, ou até mesmo foram omitidas pelas limitações humanas que cercaram a transmissão bíblica. Assim, ele confirma e complementa as verdades já reveladas, inclusive a missão divina e expiatória de Jesus Cristo. É como declarou o profeta Nef: e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. O livro de Mormon não é apenas um registro antigo, é uma voz moderna clamando em deserto espiritual, apontando para o Redentor com clareza e poder. Além de testificar de Cristo, o livro de Mormon cumpre uma missão divina. Ele restaura doutrinas esquecidas pela cristandade ao longo dos séculos.
Ele lança luz sobre passagens bíblicas que se tornaram obscuras e reforça os pilares do Evangelho: fé, arrependimento, batismo, os dons espirituais e a companhia constante do Espírito Santo. Cada página ecoa o plano de salvação com simplicidade e autoridade. Ele não compete com a Bíblia, mas a complementa como uma segunda testemunha que confirma o ministério do Salvador e sua doutrina pura. O que distingue o Livro de Mórmon de qualquer outra obra religiosa é seu convite direto, ousado e celestial. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Essa promessa não é simbólica, ela é real. Não é apenas para estudiosos, mas para todo filho e filha de Deus que deseja saber por si mesmo. A verdade desse livro não se mede apenas com os olhos mortais, mas com o testemunho do Espírito que fala direto à alma e sela a verdade com paz, luz e certeza. A oitava regra de fé, meus irmãos, ela nos lembra que cremos que Deus revelará muitas coisas grandes e importantes ainda por vir. Isso nos posiciona como um povo que vive de revelação. A voz divina não se calou com os profetas antigos, nem se engessou em pergaminhos antigos ou traduções humanas. Ela continua a ecoar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então você me pergunta, e por que é assim? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua doutrina não muda, sua graça não cessa e sua palavra continua viva, alimentando os que a buscam com fé. Outra verdade que precisa brilhar com força no entendimento dos filhos de Deus é esta: a Bíblia e o Livro de Mórmon não são rivais, de forma alguma. Eles são aliados celestiais, são testemunhas complementares do mesmo Deus, do mesmo plano de salvação e do mesmo Salvador. São como dois rolos sagrados, um vindo de Jerusalém, o outro das Américas. E juntos eles formam um testemunho mais completo da missão redentora de Jesus Cristo. Quando lemos a Bíblia com discernimento, reconhecendo o seu poder em profundidade, e o Livro de Mórmon com fé, entendendo que ele é uma revelação restaurada para os nossos dias, algo milagroso acontece. Bebemos da fonte viva da verdade, uma água que sacia a sede espiritual e ilumina a mente com doutrina pura. Com uma escritura em cada mão, caminhamos com firmeza pela senda da retidão e não mais tateamos nas sombras da tradição ou da dúvida, mas andamos na luz da revelação moderna, com os olhos abertos e coração ardente. Por isso, como discípulos dos últimos dias, podemos declarar com convicção:
o que foi revelado pelo profeta Joseph Smith. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Essas palavras são mais do que uma afirmação de fé. São uma declaração profética de que Deus fala em todos os tempos e a todos os povos. E que sua voz não está presa ao passado, mas ressoa no presente e se estenderá até a eternidade. Meu caríssimo irmão, se esta mensagem tocou teu coração ou acendeu uma luz no teu entendimento, não guarde isso só para ti. Esse canal, ele é um espaço de edificação e tua participação faz toda a diferença. Se tu ainda não está inscrito, te inscreve para que tu continue recebendo reflexões espirituais fundamentadas nas Escrituras. Curte este vídeo. É um gesto simples, mas ajuda muito a espalhar a verdade. Deixe um comentário. O que você aprendeu hoje? Você já leu o livro de Mórmon? Qual a escritura mudou a tua vida? Vamos conversar nos comentários. Vamos bater um papo lá. E ainda, compartilha com teus amigos, com tua ala, tua família, ou até com aquele irmão que sempre diz: eu só leio a Bíblia. Envia esse convite, esse vídeo para ele. Envia com amor, com fé e com um convite ao Espírito. A palavra de Deus, ela é viva e o evangelho restaurado é uma boa nova que precisa ecoar nos telhados, nas redes sociais e nos corações. Que o Senhor te abençoe com luz, com entendimento e o desejo ardente de buscar mais de suas palavras. Em cada página, em cada coração, em cada passo na jornada de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.